Olá pessoal, tudo bem? É, Nessa aula vamos corrigir uma questão aqui do primeiro exercício sobre transformações lineares. E eu vou fazer uma questão aqui da primeira, que é para provar que cada uma das aplicações abaixo, né, trata-se de uma transformação linear. A primeira dica aqui é lembrar, obviamente, da definição de transformação linear. Ela precisa gozar da propriedade de soma e do múltiplo por um escalar, tá? O que significa isso? Significa que a aplicação da soma de dois vetores de um espaço vetorial é igual à soma da aplicação nesses dois vetores, ok? E também a aplicação de um múltiplo escalar por um vetor é igual a esse escalar multiplicado pela transformação nesse vetor, tá? Que são essas duas propriedades aqui, tudo bem? Eu vou só voltar tudo aqui para explicar passo a passo, para que fique mais didaticamente entendível, né? Mas a definição, tá? A primeira coisa que a gente vai ter que lembrar é essa definição de transformação linear. Então não esqueçam que vocês precisam provar apenas essas duas propriedades, tá? Que é a transformação, a aplicação, no caso, ela é fechada na soma e também fechada para um múltiplo escalar. Então, na primeira questão, né, trata-se do seguinte: seja f, né, uma aplicação de polinômios de segundo grau, definido nos reais, e contradomínio sejam os polinômios também de segundo grau nos reais, dado por f de p de t igual a t ao quadrado vezes a derivada segunda desse polinômio. Então, essa definição dessa aplicação, nós queremos provar que essa aplicação trata-se de uma transformação linear. Para isso, nós vamos ter que provar que a soma de dois polinômios, nesse caso aqui, tá? Observa que aqui a gente sempre fala do espaço vetorial, tá bom? Mas isso aqui também se aplica, tá, a polinômios, levando em consideração os coeficientes, nesse caso reais. Então, aqui nesse caso, eu tenho que provar que que a aplicação na soma de dois polinômios é igual à soma da aplicação nesses dois polinômios, tá? Em outras palavras, sejam aqui, eu vou pegar dois polinômios, né? Um P1 de t e um P2 de t, representando dois polinômios aí, do segundo grau, tá? Nos reais. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que provar, então, que a soma, né, a aplicação na soma desses dois polinômios é igual à aplicação, né, em cada um desses polinômios, a soma da aplicação em cada um desses polinômios, tá? Que é isso aqui que está na tela. Tudo bem? Então, nós temos que provar essa propriedade, certo? A primeira propriedade que nós temos que provar, a primeira condição. Daí é o seguinte, o que a gente vai lembrar? Nós vamos lembrar que se eu tenho, por exemplo, um polinômio pk de t, se ele é do segundo grau, ele pode ser escrito da forma at ao quadrado mais bt mais c, certo? Com a diferente de zero, porque se o a for zero, não seria de segundo grau. Tá, quem seria então a primeira derivada desse polinômio? Então, a primeira derivada, lembrando a regra de derivação, né, numa polinomial, o expoente passa multiplicando aquela regrinha básica, né, e subtrai uma unidade no expoente, então nós vamos ficar com 2at, né, no primeiro termo. No segundo termo é b vezes t, então vai ficar só a constante b. E no terceiro termo já é constante, a derivada da constante é igual a zero. Portanto, a derivada primeira desse polinômio, né, esse polinômio k, vai ser 2at mais b. E quem vai ser a derivada segunda, que é o que interessa aqui, tá? Vai ser a 2a, né? Porque nesse caso aqui, ó, é 2at, então vai ficar 2a. Ou seja, 2a é o quê? É um valor constante, né? Então a gente tem aí uma constante como a derivada
segunda de um polinômio de grau 2. Por que a gente fez isso? Porque, primeiro, para ficar mais fácil de você entender, é necessário que a gente olhe para a aplicação. A aplicação é essa aqui, tá? Eu ainda não apliquei, só verifiquei aqui quem seria a segunda derivada de um polinômio de grau 2. Nós constatamos aqui que a derivada de qualquer polinômio de grau 2 é sempre um valor constante, certo? Então, nesse caso, agora sim, a gente vai olhar para a aplicação. O que a aplicação faz? Dado um polinômio de grau 2, quando aplicado nessa relação, né, f, ele vai retornar t ao quadrado vezes a derivada segunda de p. Então, observa que o meu domínio, não é isso? São todos os polinômios de grau 2. Esses são os domínios. E o que acontece quando esse polinômio passa por essa aplicação? O retorno, no caso a imagem, vai ser t ao quadrado vezes a derivada segunda. Então, simplesmente você vai multiplicar, né, t ao quadrado pela derivada segunda do polinômio que está aqui dentro, né, do argumento. Então, é isso que vai acontecer. Então, a gente precisa, né, calcular a derivada segunda. E como nós não sabemos ali, né, quem são esses polinômios, a gente vai pegar dois polinômios genéricos. A gente já viu aqui que a derivada segunda de qualquer polinômio de grau 2 é uma constante, então aqui eu tenho que a derivada segunda de um polinômio P1, estou chamando um polinômio de segundo grau, de P1, tá? Só para dar o nome mesmo. Eu vou chamar ele de K1, ou seja, é uma constante K1. E também a derivada segunda de um outro polinômio P2, vou chamar de K2, certo? E agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar, né, a própria aplicação f aqui. Eu vou aplicar em P1 de t mais P2 de t. E eu tenho que provar, então, que essa soma, né, que a aplicação na soma desses dois polinômios é igual à aplicação em cada um dos polinômios, certo? Ou seja, vai ser igual a f de P1 de t mais f de P2 de t. É isso que a gente tem que chegar, tá? Daí, olha só, ficou t ao quadrado vezes a derivada segunda, né, da soma do argumento, que agora o argumento aqui o argumento é a soma de dois polinômios de grau 2. Então, nós sabemos que a derivada da soma é a soma das derivadas, portanto, ó, derivando aqui P1 vai ser o K1, derivando P2 vai ser o K2, né? E isso aqui vai ser já o resultado. A gente pode distribuir agora o t ao quadrado, então nós ficamos aqui com t ao quadrado vezes K1 mais t ao quadrado vezes K2. Ora, mas quem é K1? Né? K1, na verdade, é a própria derivada segunda de t. E quem é K2? É a derivada segunda de P2. Logo, nós concluímos, né, que a aplicação de P1 mais P2 é igual à aplicação de P1 mais a aplicação de P2, que era o que nós tínhamos que concluir para provar, então, que é fechado para a soma, nesse caso, dessa aplicação, certo? O próximo item que nós temos que provar é que o produto de escalar, a aplicação, no caso, f, no produto de escalar por qualquer variável, no caso um vetor ou polinômio, no caso do argumento, é igual ao escalar vezes a própria aplicação, tá? Então, esse A é um número real, um escalar, e nós temos que provar isso. Para isso, o que a gente vai fazer? Vamos aplicar, então, A vezes P de T. Quem é a imagem, né? Quem é a imagem dessa aplicação? A imagem dessa aplicação é T ao quadrado sempre, vezes a derivada segunda do que está aqui no argumento. Quem é que está no argumento? É A vezes P de T. Então, vai ficar A vezes P de T, né? A derivada segunda disso aqui, tá bom? Outra coisa interessante, aqui eu tenho um escalar multiplicado por um polinômio, e aí eu vou fazer a derivada segunda disso aqui, né? Nós poderíamos fazer a distribuição desse A, né, num polinômio, de fato, ou simplesmente a gente já pode aproveitar o resultado que nós fizemos anteriormente. Nós já sabemos que a derivada segunda de um polinômio de grau 2 é uma constante, então eu vou dizer que essa derivada, né, vai ser igual a vezes um número real, um escalar k, tá? A vezes k vai ser o resultado dessa derivada segunda.
Como aqui eu tenho uma função de reais, não é isso? E aqui eu tenho um real, um outro número real, então esses números gozam das propriedades de comutativa, né? Gozam da propriedade comutativa e da propriedade associativa, ou seja, eu vou comutar, ou seja, eu vou passar o A para frente e vou associar o T ao quadrado com o K. E aí isso significa o quê? Significa que a aplicação em A vezes P é igual a A, e quem é T ao quadrado vezes K? T ao quadrado vezes K é F de P de T, como nós queríamos então demonstrar, não é isso? Portanto, nós provamos que F, nesse caso, é uma transformação linear. Espero que vocês tenham entendido, tá? Apliquem isso nas outras definições. Lembrando de um detalhe aqui importante, eu vou voltar aqui para que você não esqueça, tá? O que vai diferenciar uma coisa da outra nesses nossos exemplos sempre vai ser a definição da aplicação. Aqui a aplicação F é dada por F de P de T, que é igual a T ao quadrado mais a derivada segunda de P. Ou seja, cada argumento vai ser derivado, né? Vai ser feita a derivada segunda para substituir e determinar essa imagem. Só que observa que cada item já tem uma operação completamente diferente. Na letra B, a operação já é com matrizes, tá? Então, muito cuidado. Usem a mesma ideia de função lá que a gente está acostumado lá no ensino médio, né? Isso, a gente vai substituir um argumento pela variável, tá bom? Nesse caso aqui, por exemplo, da letra B, f de x, no caso a variável x são matrizes, né? Observa, o domínio são matrizes de segunda ordem dos reais e o contradomínio são matrizes de segunda ordem dos reais também. Portanto, o que eu vou substituir em x são matrizes. E aí, se eu quiser provar que isso aqui é uma transformação linear, o que eu vou fazer? Eu tenho que provar que f de A mais B, ou seja, duas matrizes quaisquer, é igual a f de A mais f de B. E aí eu tenho que efetuar as devidas operações para chegar a essa conclusão, no caso, no primeiro item. E o segundo item, eu tenho que provar que A vezes uma matriz C qualquer é igual a... Aliás, tenho que provar que a aplicação f em A vezes uma matriz C qualquer é igual a A vezes a aplicação na matriz C, tá? Que é o segundo item aqui. A diferença é que não são vetores e nem são polinômios, aqui vai ser matrizes. Na letra C são integrais, é a mesma coisa, tá? Ou seja, você vai pegar o polinômio de grau 3, nesse caso aqui, né? Calcular a integral dele e substituir aqui e verificar, né, as duas condições para ter uma transformação linear. Tá? A mesma coisa aqui na letra D. Então, espero que vocês tenham entendido. Tá? O exercício número 2 também é a mesma ideia. Pratiquem, qualquer dúvida eu estou disponível aí para vocês me procurarem via outro canal, tudo bem? Até a próxima, um grande abraço.